belo dia você saiu do seu banho, olhou ele para baixo e notou que o seu pênis estava mais torto para um lado do que para o outro. Ou você foi namorar e na hora da transa viu que a sua ereção estava mais para um C do que para um I. E agora, José? No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre curvatura peniana. Eu vou explicar o que é normal ou não, vou falar sobre a curvatura congênita, sobre a doença de Peyronie e quando você deve procurar um médico. E também vou te orientar sobre os tratamentos que a gente pode fazer para resolver esse problema. Acompanhe esse vídeo aqui comigo até o final, porque essa informação vai te poupar de muita dor de cabeça e até evitar que você faça algum tratamento errado que pode prejudicar a sua ferramenta. Vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Juliano Plastina, eu sou urologista especializado em andrologia, oncologia e cirurgia robótica. Eu atendo pacientes há mais de 20 anos e toda semana aqui nesse canal eu trago informações importantes sobre esses assuntos. Então se você não quiser ficar por fora, quiser ficar informado, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Então bora lá falar sobre curvatura peniana. Então, quando a gente fala de curvatura peniana, de pênis torto, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é: existe uma curvatura normal do pênis, ou ele tem que ser retinho, Até quanto que essa curvatura é aceitável? Na maioria das pessoas, a curvatura natural do pênis só vai aparecer quando ele está ereto. Mas em algumas doenças mais graves, que eu vou falar depois, os pacientes podem ter o pênis torto mesmo com ele mole, com ele flácido. O pênis, quando está ereto, ele pode apresentar uma leve curvatura para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Essa curvatura leve, que geralmente varia entre 5 e 30 graus, é considerada normal e não causa nenhum problema para a função sexual. 30 graus? Mas calma aí, doutor, como é que eu vou saber o ângulo do meu pênis? Bom, é muito simples. Olha só, vamos imaginar que o seu pênis fosse reto, então não tem curvatura nem ângulo. Se ele está um pouco torto, a gente coloca uma linha mais ou menos na parte reta dele, que está aqui, e outra linha no ângulo da curvatura. E aí, a interseção dessas duas linhas, vai aparecer um ângulozinho ali no meio, e é esse ângulo que você vai medir, que é o ângulo da curvatura peniana. Eu vou colocar essa figura ali para vocês terem uma ideia de como é que a gente mede. Então, esse ângulo é o que a gente considera para fazer o diagnóstico e o tratamento. Se ele estiver totalmente torto para o lado, então seria um ângulo de 90 graus. E sim, dependendo da doença, alguns pacientes podem apresentar curvatura até maior do que 90 graus, com o pênis fazendo um C, e apontando para a barriga do paciente. Então, uma curvatura pequena pode até facilitar a penetração durante o ato sexual, fazer encaixar melhor, sabe? E é claro que a vagina da mulher também tem uma certa elasticidade, e pode acomodar um pênis que é mais tortinho para um lado sem problemas. Mas aí, quando essa curvatura fica muito grande, acima daqueles 30 graus, a parceira pode começar a ficar incomodada e o pênis também começa a escapar durante a penetração. É nessas horas que precisa ir no médico. Eu vou explicar para vocês os tratamentos, mas antes vamos entender quais as condições que podem fazer o pênis entortar. Basicamente são 3 causas principais: trauma, curvatura congênita e a doença de Peyronie. Vamos explicar cada uma certinho para vocês. A curvatura pós-trauma acontece, obviamente, depois de algum machucado no pênis. A ocorrência mais comum é a fratura de pênis. O pênis, igual aos ossos do nosso corpo, também pode se quebrar. E essa fratura tipicamente acontece quando o homem está tendo relações deitado, com a mulher sentada ali por cima. E durante a penetração, ela acaba literalmente sentando no pênis ereto e quebrando o corpo cavernoso. Na hora isso até dói bastante, mas depois passa. O problema é que algum tempo depois, esse machucado no corpo cavernoso vai gerar uma cicatriz. E essa cicatriz pode criar uma curvatura que não existia no pênis. Então essa é a curvatura pós-trauma. Já a curvatura congênita é aquela curvatura que nasce com o paciente. Como eu falei, uma pequena curvatura é normal para todo homem, mas às vezes a natureza exagera e o pênis vai ficando mais torto do que o normal, Durante a infância isso aí passa despercebido porque a criança não fica tendo muita ereção. Mas daí na adolescência e na vida adulta, quando começa a ter atividade sexual, esse homem vai ter dor e dificuldade na hora da penetração. O diagnóstico é bem simples. Se o paciente é jovem e tem curvatura excessiva do pênis durante a ereção e nunca teve trauma, é curvatura congênita, não precisa fazer muito exame. E por último, a causa mais comum de curvatura que a gente vê aqui no consultório é a doença de Peyronie. Mas antes de explicar, já vou pedir para você dar o seu joinha no nosso vídeo. Isso vai ajudar o YouTube a distribuir para mais pessoas e mais gente vai ficar informada.
Aperta o like aí, obrigado. Então, a doença de Peyronie é uma condição em que ocorre o desenvolvimento de placas de fibrose, né, que são essas áreas de tecido com cicatriz na túnica albuginea, que é a camada que envolve os corpos cavernosos do pênis. Essas placas causam uma perda de elasticidade do local, fazendo com que o pênis se curve para o lado oposto da placa durante a ereção. Importante lembrar que, embora a doença de Peyronie cause essa curvatura e atrapalhe alguns homens, ela não tem nada a ver com câncer e nem vai causar nenhum mal para o paciente, né, além da curvatura em si. O Peyronie aparece geralmente em homens após os 40 anos e no começo é mais comum um paciente ter uma dor ali no meio do pênis durante a ereção. Essa dor pode durar alguns meses e nessa fase não tem curvatura. Daí ao longo de alguns meses e até alguns anos, essa dor vai sumindo e é aí que o pênis começa a entortar. Para diagnosticar a doença de Peyronie e algumas vezes a curvatura pós-trauma, a gente pode usar o ultrassom do pênis, que vai mostrar onde que está essa placa da cicatriz. E em alguns casos pode até usar também a ressonância magnética. Mas é claro que o exame físico também ajuda, né? Onde o médico vai palpar ali com a mão onde é que está a placa. E o paciente também pode trazer algumas fotos do pênis em ereção para mostrar como que está essa curvatura na hora do sexo lá em casa. Eu até lembro, né, quando eu estava na residência, né, quando eu estava fazendo a minha formação, não tinha smartphone, né? E os pacientes tinham que tirar foto com máquina de fotografia e depois revelar lá no foto, né, no papel, na loja de fotografia. Então era bem chato você ir lá pegar as fotos e saber que a atendente viu aquele monte de foto de pipi. Hoje em dia é muito mais fácil, né? É só você tirar a foto ali com o celular e levar para o médico, ninguém mais precisa ver. Bom, deixa eu falar uma outra coisa importante. Sempre que precisar de cirurgia para corrigir a curvatura, a gente faz no consultório um teste de ereção. A gente aplica uma injeção no pênis que vai provocar uma ereção artificial e daí fica muito mais fácil avaliar a curvatura e programar a cirurgia correta com o pênis em ereção, digamos assim, ao vivo ali na frente do médico. Bom, agora que você já entendeu, né, quais são os tipos de curvatura, vamos ver o que dá para fazer quando a gente precisa consertar o pênis torto. Vamos ver os tratamentos disponíveis. No caso do pênis curvo congênito e no caso da curvatura pós-trauma, não tem muito o que fazer a não ser cirurgia, né, que eu vou explicar para vocês. Agora, no Peyronie, a gente pode tentar alguns tratamentos não cirúrgicos antes de partir para o bisturi. Infelizmente, a medicina ainda não descobriu a causa da doença de Peyronie, por que aparece essa placa de cicatriz no pênis. Por isso que os tratamentos disponíveis não são muito eficazes, né, mas a gente sempre tenta quando possível. O primeiro tratamento é o uso de comprimido de vitamina E. A vitamina E age combatendo os radicais livres do nosso corpo. E tem algumas teorias que mostram que a doença de Peyronie acontece por causa de radicais livres ali na túnica albuginea. Então a vitamina E poderia ajudar a diminuir essa cicatriz. Só que assim, não fica esperando o resultado milagroso. A taxa de melhora com esse comprimido é de mais ou menos 50%. Mas como é um remédio barato e sem muito efeito colateral, a gente sempre tenta. Também dá para usar algumas injeções de um remédio chamado Verapamil, que a gente aplica direto na placa do pênis com uma agulha. Essas aplicações não têm um resultado muito expressivo e muitos médicos não gostam de usar ela por causa disso. Mas fica o registro da opção. Se você quiser tentar, existe essas aplicações de Verapamil. E o último tratamento não cirúrgico são as ondas de choque. Nesse caso, é o mesmo tipo de tratamento que a gente usa para tratar pedra no rim, né? Só que aplicado no pênis. Eu até já falei desse tipo de tratamento aqui no canal, né? De onda de choque para tratar curvatura e impotência no pênis. Eu vou deixar aqui no card e depois você dá uma olhada e também deixar no link ali na descrição. A onda de choque também tem resultados muito variáveis e não é todo hospital ou clínica que tem disponível para usar. Mas também dá para tentar, não tem muitos efeitos colaterais. Bom, digamos aí que não teve jeito. Você tentou de tudo e mesmo assim o seu pênis ainda está torto e você não consegue ter uma relação sexual legal. Aí não tem para onde correr, vai ter que partir para a cirurgia. Então eu vou mostrar para vocês aqui as principais técnicas cirúrgicas. A cirurgia mais simples é a chamada plicatura do pênis. Aqui a gente vai simplesmente colocar uns pontos de fio cirúrgico, né, do outro lado da curvatura. Então, está torto para esse lado, você dá uns pontos aqui e você vai tentar desentortar até o pênis ficar reto. Esse é o tipo de cirurgia mais indicada nos casos de curvatura congênita, né? Porque você não vai atrapalhar a ereção. Mas também a gente pode usar nos casos de doença de Peyronie e também na curvatura pós-trauma. A desvantagem é que nessa desentortada que a gente faz, o paciente acaba perdendo um pouco do tamanho do pênis, né? Pode chegar até ali uns 2 centímetros de encurtamento peniano. Então o homem tem que ter um pênis com um pouco de sobra ali no tamanho para não ficar com ele muito pequeno. A segunda técnica é a técnica do enxerto. Aqui a gente vai simplesmente retirar fora a placa de cicatriz. Com isso, o pênis volta a ficar reto.
Só que, como dá para ver aqui na figura, fica um buraco no corpo cavernoso onde a gente retirou a placa. E daí precisa cobrir esse defeito com algum material. Uma opção que dá para usar para cobrir esse buraco é um enxerto de pericárdio bovino. Sim, a gente usa uma membrana do coração do boi para fazer a cirurgia. E aí, depois dessa cirurgia, você pode até dizer que está tendo ereções como um touro. Mas sério, essa técnica é bem segura, né? Esse material não traz grandes problemas, né? E o corpo vai absorver esse pericárdio e cicatrizar o defeito no corpo cavernoso. Só que essa é uma cirurgia bem mais complexa e mais difícil de realizar. Então o ideal é que você só faça com um médico que tem experiência nesse tipo de tratamento. E por último, a gente pode utilizar também a prótese peniana. Aqui, se o paciente tem a curvatura e a ereção já não está grande coisa, dá para fazer a correção da curvatura e já implantar uma prótese tudo ali na mesma cirurgia. Daí resolve os dois problemas de uma vez só, curvatura e impotência. Claro que qualquer opção, né, a escolha dessas opções vai depender da avaliação do seu médico e do desejo do paciente. Isso tem que ser muito bem conversado ali na consulta. Agora vamos falar da pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. Quando que procura um médico? Bom, se você está notando que seu pênis está entortando, você tem que procurar o urologista quando a curvatura for maior do que 30 graus, né, como a gente falou que é mais importante. Se você está sentindo dor durante a ereção, se a curvatura estiver piorando com o tempo, ou se você estiver tendo dificuldade para manter relação, né, e para manter uma ereção. E também se aparecer caroço ou placa no pênis, né, se você sentir que o seu pênis está encurtando ou está ficando mais fino e se junto começar a falhar a ereção muitas vezes. O importante é não ter vergonha e procurar um médico para tratar o problema e não deixar as coisas piorarem. Independente de como tiver o seu caso, sempre dá para dar um jeito. Por isso que se você precisar de uma avaliação especializada, eu atendo pacientes também através de uma consulta online para qualquer lugar do Brasil. Se você quiser conversar comigo, é só você agendar o seu horário usando o QR Code que está aqui na tela ou o link na descrição. Vai ser um prazer. Mas sabe que existem alguns pacientes que ao invés de curvatura no pênis, eles começam a ter um encolhimento do pênis, né? O bichinho vai diminuindo ali por inteiro. Aí podem ter outras causas e outros tratamentos diferentes do que eu falei aqui hoje. Por isso eu fiz um vídeo inteiro explicando sobre o encurtamento peniano. Está aqui no card, vale a pena você dar uma olhada. E aí, você notou que o seu pênis está torto? Está atrapalhando para o sexo? Faz algum tratamento? Coloca aqui nos comentários para a gente saber. E é isso aí, gente. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Grande abraço e a gente se vê na próxima semana.